Nós estamos nesse final de semana, assim, enebriados, se assim podemos nos expressar, não é? Envolvidos por tanto carinho, tanto amor da espiritualidade, que esta segunda semana de novembro, todo ano, nós temos a realização do Conselho Federativo Nacional. O Conselho Federativo Nacional é um órgão da Federação Espírita Brasileira que reúne os representantes de todo o movimento espírita. Então, se reúne sempre aqui na segunda semana de novembro, desde a sexta-feira, os presidentes, vice-presidentes, assessores, enfim, de cada federativa. Cada estado do Brasil tem uma federativa, que é uma instituição que representa o movimento espírita naquele estado, naquela unidade da federação. Como o caso aqui, a Federação do Espírita do DF, não é? A qual a comunhão é vinculada, e a FEDEF compõe, por filiação, digamos assim, por composição do Conselho Federativo Nacional, a Federação Espírita Brasileira. E é uma oportunidade, porque ali você tem a discussão, a avaliação, a análise de vários projetos, programas, campanhas. Vocês querem ver uma novidade? Até agora a gente estava lá na palestra do Divaldo, né, que está encerrando o Conselho Federativo Nacional, se encerra com uma palestra pública, exatamente para que todos possam acompanhar, seja pessoalmente, seja pela internet, como aqui também a gente faz, né? Os nossos amigos estão nos acompanhando aqui pela web. Então, foi trabalhada a apresentação de uma espécie de GPS espírita. Um GPS, assim, vai ser um aplicativo que pelo celular, você, por exemplo, está no seu estado, na cidade, enfim, e consegue visualizar, dependendo da sua localização, qual é a casa espírita mais próxima daquele local, ou da sua residência, ou da onde você está transitando, né? E ainda mais vai dizer, por exemplo, as atividades que aquela casa espírita tem. O horário de funcionamento, né? Qual horário que tem passe, tem palestra pública, essas coisas todas. Então, são coisas simples, mas que têm um significado muito importante, que no fundo ainda hoje nós não temos isso, né? Então, isso já está sendo desenvolvido e vai ser um aplicativo que vai estar disponível em breve. É uma iniciativa de Santa Catarina com São Paulo, e aí a FEB encampa para se tornar um projeto, digamos assim, de âmbito nacional. E a gente estava agora lá no Pedro Calmon, né, lotação completa, fila para entrar, aquela coisa toda, e ouvindo o nosso irmão Divaldo, nos seus 92 anos, como ontem aqui ele falou, não é? E é impressionante, toda vez que a gente assiste ao Divaldo, que é de fato um missionário, é um apóstolo do bem, até foi passado ontem um vídeo aqui em homenagem a ele. Hoje a gente representou esse vídeo, agora está circulando, né, pela internet. O Divaldo nem precisa das nossas homenagens, não há necessidade disso, porque o trabalho que ele desenvolve fala por si, a obra gigantesca, por isso que é um apóstolo do bem. E a gente fica assim, observando, né, a experiência, os desafios que enfrenta uma pessoa ao longo da sua jornada evolutiva, nos seus 92 anos. Nós temos aqui algumas beldades que eu diria que ainda temos o privilégio de contar com a presença deles entre nós, e tomara que a gente conte com o máximo de tempo possível. Eu falo do fundo do coração, lembrando do meu papaizinho querido, não é? Quando a gente vê esses cabelos assim, que os nossos estão ficando também alvos, né? Mas todo branquinho, assim, aquela experiência maravilhosa. A gente tem que agradecer muito, né? Tantos desafios que enfrentaram, tantas dificuldades, tantos problemas, e estão aí, firmes e fortes. Então, o nosso tema da tarde de hoje é um tema curioso, porque eu tive o privilégio, e digo realmente com sentimento do fundo do coração, porque o nosso irmão que está sentado no último banco, no último local, lá na extrema, né? A minha aqui é a extrema, eu sou canhoto, eu vou sempre errar a primeira indicação. Aqui é direita, né? Isso. Então, de quem está de lá para cá é a esquerda.
Isso para dizer que extrema direita, extrema esquerda, no espiritismo não tem nada que existe isso, né? Nós somos espíritas. E aí podemos compartilhar que ele estava com o livro Coragem, né? Eu falei aqui, ó, o filho dele aqui, né? Esse aqui é o Coragem de bolso, né? Ele estava com edição no formato que é o mais comum da gente ver, né? Então, certamente tem na livraria também esse livro, Coragem, que é de Chico Xavier, por diversos espíritos. Porque o nosso tema da tarde de hoje, tarde-noite, agradável, não é? Quando a gente vê esse espetáculo da natureza, olha só, né? Nem todo mundo tem o privilégio de ver um pássaro assim, parece que é uma andorinha, não é? Vai fazer seu ninho, já tem ninho por aí, não é? Olha só que precisão. Esse é um GPS que não é. De vez em quando, se tiver fechado ali um vidro, ela vai bater, tadinha, né? Mas se tiver aberto, ela não erra o alvo, vai direitinho tudo, né? Então, o nosso tema de hoje é coragem. A vida nos pede coragem. E coragem é uma palavra tão interessante, porque se a gente for pensar assim, coragem lembra alguma coisa de envolvimento, de entrega, de coração. Coragem diz respeito à nossa emoção, mas é a emoção que se envolve, que se aplica, que procura fazer alguma coisa. É quando a gente está tentando se disciplinar, está tentando enfrentar algo com disposição. E o oposto seria um tanto a fragilidade, a fraqueza, porque quem tem coragem demonstra força, fortaleza. Aquele que não tem coragem parece ser fraco, frágil, não tem muita decisão na vida, aí titubeia, aí enfrenta uns problemas e parece que não dá conta de vencer. A coragem é uma conquista, porque a gente não desenvolve essa força, essa determinação, essa disposição de uma hora para outra. A gente vai aprender a adquirir a coragem ao longo do tempo, da própria experiência, das vivências, dos enfrentamentos. Eu estava refletindo e surgiu uma ideia, porque normalmente a gente costuma fazer, enquanto mais jovens, né? Aqui tem alguns jovens, nós somos jovens também, né? Alguns de nós, no meu caso, jovens há mais tempo, né? Mas somos todos jovens. E a gente, enquanto jovem, faz uma tempestade num copo d'água. Todos nós conhecemos essa expressão, né? Porque entra em desespero, entra em aflição, alguma coisa que não dá certo, a gente logo fica ansioso, quer ver o resultado imediato, não é? Espera que seja do jeito que a gente está de fato querendo que seja, e não tem tanta paciência, não tem tolerância, e aí a coisa não vem como a gente espera, no tempo que a gente espera, a gente entra em desespero, porque não sabe esperar. Exatamente, desespero é a ausência de saber esperar. Se a gente souber esperar com paciência, não é? Com perseverança, com confiança, a nossa irmã Liseu usou essa palavra muito bonita aqui, confiança, a gente não vai se desesperar, não vai perder a esperança, porque vai saber esperar. Então a gente faz uma tempestade num copo d'água, porque geralmente não sabemos esperar, a gente entra num processo de precipitação, ficamos um tanto quanto ansiosos, e aí a gente não dá conta de manter um certo equilíbrio. Entrando nesse desespero, a gente faz essa tempestade num copo d'água. Aí depois você vai ver, mas por que isso, né? Qual é a necessidade? À medida que a gente vai se desenvolvendo um pouco mais, a gente já deixa de fazer uma tempestade num copo d'água, né? Olha que beleza ali, lindo. A gente começa a fazer uma tempestade num balde, não é? Todo mundo conhece balde aqui, né? Naturalmente. Porque às vezes a gente fala balde, o que é, né? Balde é aquele... Como é que explica o que é balde? Vocês sabem o que é, não é? É exatamente isso. Vocês já tomaram banho de balde? Ah, então aí vai saber o que é mesmo. Os chuveiros no interior era feito de balde. Então tinha lá, né, era furadinho assim em cima, você abria, era aquilo a quantidade de água para você tomar banho. Então você tinha que abrir um pouquinho, se molhar, e se ensaboava tudo, se esfregava e depois abrir o suficiente para se enxaguar, né? Era aquilo. Então a gente aprende assim também a economizar, porque não precisa mais do que isso, né? E hoje a gente vai tomar um banho, deixa o chuveiro ligado o tempo todo, né? Energia e tudo mais, essas coisas. Não acontece com as mulheres, porque elas são mais disciplinadas do que nós homens, não é isso? Então a gente precisa aproveitar esses recursos da natureza, né? Mas então,
Depois que a gente deixa de fazer tempestade num copo d'água, a gente começa a fazer num balde. Aí você amplia um pouquinho, porque agora eu já estou um pouco mais equilibrado, de repente, não é? Eu já pondero um pouco, eu espero mais. Depois, com o passar do tempo, a gente já vai entrando numa experiência mais, né, desenvolvida, já mais vivida aí, de repente, né, já somos mais adultos, vamos chegando aí numa fase de experiência de vida lá pela terceira idade, por aí a gente começa a fazer uma tempestade numa bacia, não é? Que a bacia ela é mais larga, no princípio mais ampla do que um balde, né? Dependendo da quantidade de litros que cabem em cada uma, mas supõe-se que a bacia seria maior que um balde. Por quê? Porque a gente já aumenta um pouquinho mais a nossa esperança, a nossa espera, a gente já consegue não se precipitar tanto, começa a enxergar outras coisas. É o que a gente fazia, às vezes, de imediato, no supetão, na precipitação, no assodamento, a gente já começa a ponderar mais, começa a agir com mais paciência, observa mais as coisas, né? E aí, eu me recordo de uma colega de trabalho que chegou, Campete, mas as coisas acontecem, aí o mundo está caindo e você está tão calmo. Eu falei, estou calmo na aparência, não é? Porque por que demonstrar que nós estamos desesperados? O ideal é que até intimamente a gente esteja também calmo, sereno, né? Tranquilos. Mas isso é uma conquista que a gente vai logrando com esforço. E é fruto da coragem, porque a pessoa corajosa, ela não tende a se desesperar. Ela pode, às vezes, até se precipitar, porque o corajoso tem que tomar cuidado com o ímpeto, não é? Porque, às vezes, ele vai agir no ímpeto e acaba não fazendo como deveria fazer. Às vezes, comete erro também, porque se pressupõe, então, assim, numa autoestima, às vezes, num domínio de si mesmo, que não pondera o suficiente para também tomar uma decisão mais cautelosa, mais prudente e agir de forma mais assertiva. Mas depois que a gente passa por essas fases de fazer uma tempestade, num copo d'água, num balde, numa bacia, a gente vai deixar de fazer tempestade. Não precisa mais. Uma tempestade que a gente mesmo provoca, né? Aquele desespero todo, aquela questão em que de repente vira uma tormenta, vira uma confusão, um desalinho, parece que tudo desequilibra, as coisas fogem do controle. Tudo depende do nosso estado emocional, do nosso estado psíquico. Como é que nós estamos encarando os problemas, os percalços, os obstáculos que a gente enfrenta no nosso dia a dia? A nossa postura vai dizer de como está o nosso estado. E a coragem denota um olhar saudável para com a vida, um olhar que nos estimula ao otimismo diante dos enfrentamentos indispensáveis, porque todos nós temos provas a enfrentar. É tão interessante que quando foi em 2010, Divaldo Pereira Franco, pela Psicofonia, foi fazer uma palestra encerrando, aquela época era o 3º Congresso Espírita Brasileiro, era o centenário de Chico Xavier que a gente comemorava, se Chico tivesse encarnado. E Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono, que é o nosso benfeitor espiritual, que coordena o movimento espírita no Brasil, né, que é o patrono desta casa, ele falou por intermédio do Divaldo. Divaldo foi um instrumento naquela palestra. E ele colocava que era 18 de abril de 2010, um domingo pela manhã. E ele então colocava que aqueles dias assinalavam a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Que coisa interessante. Então a gente pensa, mas nós já estamos então no mundo de regeneração, porque o mundo de expiação e provas há o império do mal, essa tormenta, a criminalidade, a injustiça, parece que é o retrato do que nós estamos vivendo ainda hoje, não é? Nesses tempos finais. Mas quando ele coloca aqui, dá uma esperança para nós, porque é como se o pórtico ou o portal do mundo de regeneração já estivesse implantado na Terra para esse processo de transição. Bom, quando foi hoje, pela manhã,
numa mensagem que vai ser publicada amanhã, depois da manhã no máximo, no site da FEB, e depois no Reformador de Janeiro, é a mensagem que o próprio benfeitor Bezerra de Menezes, em todo encerramento do Conselho Federativo Nacional, transmite. E hoje foi uma tônica muito interessante, que a gente até está dando um título, né, do próprio conteúdo da mensagem, se o Espírito Benfeitor aceitar, Divaldo também, fica assim como se a gloriosa vitória da luz contra a treva. Então é mais ou menos assim, um embate entre o bem e o mal. E Bezerra de Menezes coloca uma coisa curiosa. Ele diz assim: nós ainda estamos vivendo no mundo de expiação e provas, no mundo de provas e expiações. Hoje ele falou isso. E a gente fica pensando, há cerca de 10 anos, 9 anos, em abril de 2010, nós estamos já, quase no novembro já de 2019, 9 anos depois, 9 anos e meio, ele coloca que a gente continua no mundo de provas e expiações. Aí nós vamos entender. Quando nós fazemos um olhar, uma leitura sobre o que de fato está acontecendo no nosso mundo, cada vez mais vai ficando patente, e a mensagem deixa claro isso, essa transição, esse momento que nós estamos vivendo, que é de mudança, e é um momento de definição. É por isso que a gente está vendo tanta coisa, tanto alarde, tanta confusão que ainda permeia a sociedade brasileira, inclusive, como várias outras de outros países, nesse momento em que as coisas vêm assim em ebulição, a gente tem uma espécie de caos, parece que as coisas não estão muito certas, algumas decisões que são tomadas pelos poderes, a gente fica, será que é isso mesmo? Uma coisa que está definida depois não está mais, parece que reverte, e a gente fica sentindo o que vai vir pela frente, o que vai acontecer. E quando a gente vê que amanhã é um novo dia, como diria Otávio Cantelli, pela psicografia da Dona Irene, amanhã será outro dia, num romance que eu li na minha adolescência, esse livro foi republicado, enquanto ela estava aqui entre nós, encarnada, a gente vê que nasce um novo dia. É um novo dia que está recomeçando, começando. É como a gente, num processo da reencarnação, tendo uma nova oportunidade, começando de novo. E aí a gente vê, está tudo aí à nossa disposição. Nada acabou, nada se estrangulou, nada deixou de existir, nada perdeu o controle em absoluto. Então, por que a gente tem essa postura, às vezes, de um desencanto, às vezes de uma tristeza, de um certo desânimo diante do momento que a gente está atravessando? Quando a gente vai pensar mais assim profundamente, nós vamos chegar à conclusão oposta do que num primeiro momento a gente chegaria. Que ao contrário de estar tudo perdido, nós estamos com uma grande oportunidade de resgate. Ao invés de estar caminhando tudo para o precipício, nós estamos vivendo um momento decisivo de ascensão. Ao invés do mal estar dominando, como aparentemente a gente vê, as forças do bem se organizam para se implantar gradativa e definitivamente no nosso lar, da nossa morada, que é o planeta Terra. Vejam que a nossa postura íntima, ela vai marcar uma diferença fundamental, porque nós podemos levar esta força, essa disposição, esse interesse para onde nós formos, aonde nós estivermos, ou aonde nós formos e onde nós estivermos. A nossa presença ser uma presença marcante que denota força, que denota que há segurança. E isso vem da nossa fé, da nossa confiança
em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente se sente amparado, a gente se sente ajudado. Nós não nos sentimos sós, abandonados, esquecidos, relegados, porque nós temos um apoio. Nós temos a certeza de que a caminhada, ela, embora pareça difícil, ela é perfeitamente possível de ser realizada, com segurança e com êxito. Todos nós já nos lembramos daquelas chamadas pegadas na natureza, não é? Pegadas na areia, lembram-se? Na praia. E está me vindo isso à memória, eu não sei se eu falei isso para vocês aqui no último encontro, falei não, né? Eu falei numa viagem que eu estive agora. E quando a gente está naquele momento de maior dificuldade, você vê assim, né? Está caminhando, tem passos que são os seus e outros passos que estão ao seu lado. Então você vê passos seguramente de duas pessoas, uma é você, outra é alguém que está com você. E quando você sente o maior problema, a maior dificuldade, aquele instante que é assim, de maior aflição, você só vê, na verdade, pegadas de uma única pessoa. E de repente a gente se sente como se fosse sozinho, né? Aquela pessoa que estava conosco já não está mais. É a famosa pegadas, né? Na areia. E quando a gente vai refletir, vai pensar, a resposta que a gente obtém é que, na verdade, nos momentos de maior dificuldade, de sofrimento, nós estávamos sendo o quê? Carregados no nosso colo. Nós estávamos sendo conduzidos por aquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Mestre, que é Jesus, é o nosso guia. Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa. Então, no momento mais difícil, ele até nos carrega no colo. Isso é simbólico, evidentemente, porque nós não estamos aqui no sentido de que a espiritualidade vai fazer a parte que nos cabe. A coragem denota exatamente isso, é que cada um tem que ter a disposição para realizar o que lhe compete. Os amigos espirituais vão até nos ajudar, nos proteger, mas a gente tem que fazer a nossa parte, invariavelmente. Então a gente vê a questão da coragem, tratada por Joana de Ângeles, da seguinte maneira: a coragem nasce nos valores morais do homem. Então veja, a coragem nasce nos nossos valores morais. Então a coragem é algo que vem de dentro, constitui-se em nossos valores morais, que elege a conduta correta para uma vida feliz. Então essa coragem está elegendo uma conduta correta para uma vida feliz. Então nós só vamos ser felizes se nós tivermos uma conduta correta. Quando a gente não tiver conduta correta, a infelicidade vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, a nossa própria consciência vai nos trazer essa insatisfação. Não é uma condenação, como se fosse um tribunal, mas é um apontamento de que nós estamos fora da trilha. É preciso retomar o caminho certo, porque no caminho certo, no caminho que são os valores morais, a dignificação humana, a educação do espírito, isso tudo vão nos levando às virtudes que nos conduzem ao bem. Isso é a coragem que nasce nos valores morais do homem, aqui do ser humano, que elege a conduta correta para uma vida feliz. A coragem de viver deve ser treinada. Achei muito curioso isso aqui. Você treina a coragem de viver. Ora, como é que a gente treina? Treinando, não é? Vivendo, enfrentando. É no dia a dia, não tem como ser diferente. Não há como a gente fugir. A gente pode até temporariamente se afastar, mas depois a própria vida vai nos convidar ao enfrentamento. E é melhor que a gente enfrente, que a gente passe pela essa prova com coragem, com esse valor que está dentro de nós e que eu quero ser feliz. Para eu ser feliz, então,
eu vou eleger uma conduta correta e aí eu tenho coragem para assumir a mim mesmo, para me dominar. E a gente verifica como é complicado esse tal do autodomínio. Tanta dificuldade que a gente tem para controlar a nós mesmos, a gente se conhecer, a gente poder ter uma segurança de dizer, olha, eu posso até ter umas certas tendências que ainda são inclinações más, como o Evangelho, o Livro dos Espíritos nos falam. Mas eu já tenho a coragem de enfrentar essas tendências. E mesmo que eu ainda não dê conta de superá-las por inteiro, por completo, eu já estou me esforçando. Isso é um passo de coragem. Claro que a gente não vai conseguir também de uma hora para outra, porque muitas vezes a gente se... É como se a gente curtisse uma tentação. Não sei se já aconteceu com vocês. Por exemplo, a gente tem uma tendência que não é lá muito agradável, ao invés da gente resistir àquela tendência, a gente acaba usufruindo dela, não é? Já aconteceu, né? Eu falei, nossa, a gente ainda é tão inferior, né, que fica curtindo aquela... Por exemplo, vícios são coisas negativas, qualquer vício, não é? Aí você vai, por exemplo, eu não resisto, por exemplo, a uma bebida. E aí você bebe, sei lá, no final de semana. Se você bebe todo dia, você é alcoólatra. Não interessa a quantidade, né? Interessante isso. Tem que tomar cuidado. O meu pai, quando estava entre nós, há muito tempo, ele fala, meu filho, quem sabe usar, não tem problema. O uso sem abuso é até saudável. Então, depende muito de cultura, tem essas coisas, né? Em outros países, a questão de vinho e tudo. E ele sempre tomava um aperitivo antes do almoço. Tomava lá, né? E ele se sentia bem, não tinha nenhum problema. Todo dia tomava, mas era aquilo ali, era um aperitivo. Depois ele acabou abandonando esse aperitivo, porque de fato não precisa de aperitivo coisa nenhuma, não é? Não há necessidade. Mas assim, a gente tem uma certa tendência, tem um certo gosto. Aí começa, por exemplo, a beber. Aí bebe todo dia, bebe um pouco, né? Depois você sente que parece que tem a necessidade, você sente falta daquilo. Quando a gente sente falta de alguma coisa e não consegue resistir, o vício já vai se instalando. É assim que acontece. Porque se a gente sente, por exemplo, a necessidade e a vontade de alguma coisa e você resiste, é porque ainda você não tem o vício. Pode ter uma tendência, mas você já está resistindo. Isso é um ponto positivo. A gente pode fazer o exercício aí com cada um de nós, cada um na sua mente, não é? Na sua intimidade, diante das possíveis tendências que possa ter. Não é? Nós estamos citando aqui o caso da bebida, não é? Então a pessoa ela começa a beber, bebe um pouco num dia, depois no outro dia ela bebe outro pouco, no outro dia outro pouco, e ela vai aumentando essa quantidade. Aí chega final de semana toma mais, né? Hoje é sexta, sábado, domingo eu posso tomar mais. Depois ela se habitua, entre aspas, com esse vício. Aí ela começa a sentir a dependência, que é uma questão inclusive química, física, porque o organismo começa a também exigir. Se você vai se alimentando daquilo, ele vai pedindo cada vez mais. Por isso que a gente consegue controlar a alimentação, ter educação alimentar e a gente consegue não exagerar, né? Não ter excessos e tudo mais. A bebida é um ponto. O tabaco poderia ser outro. Hoje aqui no Brasil a gente vê cada vez menos gente fumando, né? Assim, em público você quase não vê. Quando a gente vê uma pessoa fumando, né, causa um pouquinho de estranheza. No futuro, ninguém mais vai fumar. Em outros países, a depender do país, é muito comum ainda as pessoas fumarem. A gente vê demais assim. Ora, quais são os prejuízos? Para a própria pessoa, para os outros que podem estar em volta, enfim, aqueles que têm uma convivência. A coragem de enfrentar uma tendência negativa que pode nos levar a um vício, ela não é fácil, ela é desafiadora, porque nós vamos ter que vencer a nós mesmos, vencer as nossas limitações, ou aquele gosto que a gente tem, às vezes, de ter o prazer em algo que ainda não é tão saudável. E a gente pode falar de qualquer um aqui, e eu falando de mim, não falo de qualquer um, não falo de mim, não é? Então a gente tem que
procurar fazer um esforço que Leon Denis chama, lá no livro O Problema do Ser Destinador, na terceira parte, quando ele fala das potências anímicas, ele chama de controle do pensamento. É controlar o pensamento. Às vezes a gente começa a ter um pensamento e devaneia, não sei se já aconteceu com vocês, começa e você vai, aquele pensamento, né, vai viajando, daí a pouco você tem toda uma história, né, por exemplo, lá você ficou sabendo, nossa, você sabia que fulano de tal é, não, é mesmo, e aí você, tá vendo, eu já imaginava, não queria dizer nada não, mas já que você está falando, né, já pensou, agora está explicado, porque tem aquele comportamento, porque a pessoa agiu aquele dia daquele jeito, aí você começa a fazer todo um enredo que está na sua cabeça, e você começa a alimentar aquilo, ainda mais se você não tem muita simpatia pela pessoa, e ainda mais se você tem inveja da pessoa, é claro que não acontece aqui, não é? Ninguém tem inveja de ninguém, né? Todo mundo é simpático a todos. Aí vai ficando mais difícil para nós, porque se a gente já tem uma certa antipatia, a gente já não gosta muito daquela pessoa, e por que a gente não gosta? Às vezes é um motivo de inveja, sei lá, a pessoa tem o que a gente não tem, ela está onde a gente não está, não é? Ela demonstra uma coragem que a gente não tem, até isso causa inveja, não é? Que deveria ser o oposto, a gente se espelhar numa pessoa que tem coragem e se mirar no exemplo dela, tomar como exemplo positivo para nós, né? Não é ficar com inveja e desejar que a pessoa falhe, que ela né, tem uma queda. Eu não estou achando a palavra aqui, que eu vou buscar lá na Lízia, essa palavra na mente dela. É quando a pessoa claudica. Obrigado, Lízia. É isso. Quando a pessoa tem ali, né, ela de repente titubeia. E aí a gente fica, nossa, que coisa boa, quase sorri, né, diante da desgraça alheia. Isso denota inferioridade espiritual. Eu acho que está claro para todos nós assim, né? Se a gente já pensou, desejou isso para alguém, é uma inclinação, uma tendência que não é nada saudável. A gente tem que buscar outro caminho, o caminho da melhoria, o caminho da resistência. E aí diz Joana, a coragem de viver deve ser treinada continuamente, é o tempo todo. Coragem de viver. A vida nos pede coragem, meus irmãos. Mas isso é muito bom, porque a vida é a demonstração da coragem. Essa obra divina extraordinária, a vida que nos dá tanta oportunidade. Basta a gente ter coragem para poder viver, e a coragem é essa força íntima que nos dá a segurança, porque a gente tem confiança, a gente acredita, espera e faz por alcançar. Essa fé que nos alimenta, para que a gente veja as coisas de maneira positiva, otimista, com uma expectativa saudável. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez. Às vezes, por timidez, a gente não consegue vencer o medo, a insegurança, a fragilidade. Então, é preciso vencer essa nossa timidez. A timidez, ela é uma manifestação do medo. Quando a gente estuda Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, que é um livro que tem, né, feito um trabalho em dupla, em equipe, tem também uma videoaula aí pela internet, vocês podem procurar com esse nome, vocês vão achar. E uma das abordagens é que exatamente, aliás, a nossa estada aqui há 6 anos e meio, né? É exatamente por isso que a gente esteve aqui no meio do ano e fizemos um trabalho com uma equipe de umas 100 pessoas sobre esse trabalho, como falar em público sem desencarnar de medo. E a partir dali, né, Lizia nos convidou, então a partir daquele mês era julho, aí a partir de agosto, setembro, a gente começou a trabalhar aqui, né, e temos feito esse trabalho aqui todo segundo domingo do mês, há praticamente 6 anos, né, e meio, por aí, é isso tudo já, né, 5 anos e meio, impressionante, a gente está ficando jovem, não é? Uma maravilha. Então, a timidez, que é uma manifestação do medo. A gente fica tímido, a timidez que nos impede de agir normalmente, da gente se manifestar socialmente, de você se comunicar com as pessoas, ela se torna problemática. A gente precisa trabalhar isso, pode consultar um terapeuta, um psicólogo, não é? Tem um acompanhamento médico se necessário, também um atendimento na casa espírita e tudo, e a gente aos poucos ir se socializando, porque a gente costuma dizer aquele ditado, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco, não é isso? Mas de tímido também, todos nós temos um pouco.
A timidez se manifesta. Mesmo naquela pessoa que aparentemente ela fala muito, mas ela está ocultando a timidez ali, não é? Nessa expressividade toda. Não é só porque a pessoa fala muito que ela não é necessariamente tímida. Mas o tímido, ele acaba sendo impedido, por exemplo, de se manifestar perante o outro, de expressar, às vezes, uma opinião, né? De se relacionar normalmente. Aí entra quase que numa fobia, não é? Fobia social. Então, a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios dos fracassos. Às vezes a gente não tem coragem porque tem o medo, tem o receio de fracassar. Eu vou fracassar, eu não dou conta, é muito pesado para mim. Né? Diz assim, até é muita areia para o meu caminhãozinho, não é isso? Aí a gente, nossa senhora, eu não vou dar conta dessa carga. Então a gente fica receoso pelo fracasso. Ora, o fracasso, ele pode ser consequência das nossas tentativas, mas se nós não tentarmos, nós nunca vamos saber se somos capazes. Como é que a gente faz? Vai tentando dentro da dimensão possível. Eu tento dimensionando, eu tento dentro da minha capacidade, da minha potencialidade. Se eu não consigo dar 3 passos, eu dou 2. Se eu não consigo dar 2, eu dou 1. Se eu não consigo andar, por exemplo, num ritmo que outros conseguem, eu ando num ritmo mais lento. Porque eu não tenho que me comparar com o outro, eu tenho que me comparar comigo mesmo, para ver em que condições eu me encontro. E a cada dia, com coragem, enfrentar esse receio do fracasso e dar mais um passo. Porque se eu tiver esse medo de fracassar, de errar, né, de não dar conta, eu nunca vou tentar. E quando a gente não tenta, a gente se frustra. Se a gente tenta, fracassa, vem uma frustração, mas você tem o sentimento de que você tentou. Isso já é uma coisa boa. E vai lhe dar força para você tentar de novo, porque a experiência nos traz o quê? Aprendizado. Confere? Ora, se eu passei por uma experiência, eu vou aprender a lição. Se eu cometer o mesmo erro 2, 3, 4, 5 vezes, eu não estou sendo inteligente. A vida nos dá o ensejo da prova que retorna, com a configuração relativamente diferente, mas que nos lembra a prova enfrentada, porque a gente ainda tem necessidade de nos superarmos. E cada lição que a gente aprende é um enriquecimento para nós. Então, enfrenta um problema, houve uma queda, a gente se levanta, reflexiona sobre o que aconteceu, pensa para frente o que vai fazer. Olha, eu passei por uma experiência e eu agi de tal jeito, não deu certo, eu não vou repetir aquela maneira, eu vou agir de maneira diferente. Eu tentei conversar com a pessoa ficou brava comigo, porque eu fui muito direto com ela. De uma próxima vez, você não deixe de falar a verdade, mas fale de uma maneira um pouco mais delicada, quem sabe assim, mais gentil, mais sutil, porque a pessoa pode receber de forma mais aberta, pode reagir de maneira diferente do que aquela da primeira vez, quando você foi muito direto, porque a verdade dói, não é? Nem todo mundo está pronto para escutar a verdade, por isso que a verdade deve ser dosada. A gente até, nos estudos da psicologia, coloca assim, a veracidade, que no caso da verdade, e se é oportuno, se de fato cabe colocar naquele momento, porque às vezes você tem que dizer alguma coisa, mas não naquele momento, não daquela forma, não naquele ambiente e não com aquelas pessoas. Até a forma de expressar a verdade precisa ser vista com cuidado. Então, também aqui, essa coragem de viver deve ser treinada continuamente para a gente vencer o quê? Os complexos de inferioridade. Às vezes a gente se sente inferior. E quando a gente se sente inferior, é típico a gente sentir assim que não dá conta do recado. Eu não sou capaz, eu me sinto pequeno, eu me sinto menor, eu me sinto um ser desprezível. E aí eu não tenho a força para o enfrentamento. Eu não tenho a coragem para lutar. E aí eu me deixo dominar. Esse complexo de inferioridade, ele pode ter raiz, né? Psicologicamente a gente vai aprendendo de várias maneiras. Pode ser fruto de uma educação, inclusive castradora, que não permitiu a liberdade.
pode ser até ao contrário, por exemplo, de uma liberdade excessiva em que o indivíduo ele podia fazer tudo e qualquer coisa. Quando cai numa experiência mais difícil, ele vê que a vida lhe dá uma resposta de uma maneira mais contundente, aí ele é derrotado, entre aspas, numa experiência em que ele queria ser vitorioso, então ele se sente, eu não dou conta, ele se sente pequenino. Então esse complexo de inferioridade é uma coisa negativa. A gente precisa trabalhar para, no autoconhecimento, que também é uma conquista gradativa, a gente saber dimensionar a posição que nós nos encontramos. Nem superdimensionar a nossa capacidade, se achar além do que está, como também nem subdimensionar. Não ter esse complexo de inferioridade para dizer, eu não dou conta, eu sou coitadinho, eu não tenho jeito, e aí a gente não vai avançar. Das doenças reais ou imaginárias. Olha só, a coragem de viver deve ser treinada continuamente para a gente vencer essas pequenas barreiras das doenças reais ou imaginárias. Alguém é hipocondríaco aqui ou não? Quem está nos ouvindo, assistindo pela internet também, sabe o que é hipocondríaco? É aquele que tem mania de tomar medicamento, tomar remédio, porque se acha sempre com algum problema, né, de saúde, alguma doença, e fica logo querendo evitar qualquer coisa, e às vezes você até contrai alguma doença por tomar remédio, né? Que as coisas, quando não necessárias, elas acabam prejudicando. Por isso que todo abuso, todo excesso é prejudicial à saúde, seja física, seja espiritual. Então, às vezes a gente cria umas enfermidades, cria umas doenças, às vezes a doença nem existe e a gente fica alimentando aquilo. Então é bom ter o quê? Pelo contrário, a gente deveria ter uma tendência a sempre pensar de maneira saudável, sempre pensar em coisa boa. É preferível a gente viver uma síndrome de Poliana, que é, né, aquela menina da literatura que sempre tinha meio que o mundo, a cabeça na lua, sempre, né, era bem intencionada, via o bem em todo mundo e às vezes era até enganada, ludibriada por isso. Mas é uma postura preferível a você ser aquele, por exemplo, cavaleiro do Apocalipse, que você sempre está esperando o pior. Primeiro que Apocalipse não é o pior, é a revelação. Né? O livro do Apocalipse é exatamente o livro da revelação. A revelação pode ser boa também. Aqui a pesquisa que foi feita, né? As pessoas que são muito negativas, pessimistas, foi feita uma pesquisa há algum tempo que revelou o seguinte: do que a gente pensa de ruim na nossa vida, 90% não acontece. Sabe aquela desgraça, aquele, né, mau presságio, aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, né? E você já fica meio com medo, já vai sentindo meio diminuído, né? Não tem a força, a coragem para o enfrentamento, aí você não faz, e por quê? Você, vai dar errado, a coisa não vai funcionar. Quer dizer, 90% do que a gente espera que vai dar errado, não acontece. E os 10 outros por cento que acabam acontecendo, não é na intensidade que a gente estava pensando. Que a gente às vezes pensa assim, vai acontecer, então vai acontecer, vai ser muito ruim. Acaba acontecendo sim, mas não é tão ruim quanto a gente pensava. A dimensão daquilo não tem tanto impacto. Isso para dizer que a nossa vida, de um modo geral, pelo próprio automatismo da lei, há uma regulação que é preservada pelo próprio instinto. Isso ocorre com os animais que não são racionais e que dirá então conosco que somos racionais. E nós temos a oportunidade de usar a inteligência para fazer o que é correto, para desenvolver a nossa potencialidade. E aí fecha Joana de Ângeles, fortalecendo o ânimo em cada triunfo. Isso é que a força da vontade faz, a coragem de viver o tempo todo como um desafio que a gente enfrenta constantemente. A gente vai fortalecer o ânimo. Ânimo, anima, é alma, é vida. Ânimo, porque a pessoa está com ânimo, ela está com vida. A pessoa desanimada está o quê? Sem vida, não é? Está morrendo. A pessoa desanimada, né? Ela não tem força, não tem vontade. E
Olha, Lisier, e querida amiga, eu tive a oportunidade de estar agora, na semana passada, no interior de São Paulo. Nós fomos fazer um ciclo de palestras e seminários na região do noroeste de São Paulo. Região de Jales, Votuporanga, Urânia, Santa Fé do Sul. Reconheceram alguma dessas cidades? Alguém reconheceu? Não. Não, né? Mas existe no mapa do estado de São Paulo. E pode ver que Votuporanga é uma potência depois de São José do Rio Preto. A cidade já tem 100 e poucos mil habitantes, tem até faculdade já de medicina, enfim. Mas Urânia foi onde eu vivi 15 anos da minha infância e adolescência. E quando eu saí de lá, a cidade tinha 4 mil habitantes, passou a ter 3.999, não é? Hoje ela tem 9 mil habitantes, é uma metrópole, né? E a gente teve a oportunidade disso. Sabe quando você cresce num lugar, você anda descalço, né? Só de short, sem camisa, sobe nas árvores, né? Chupa lá a manga e joga tudo. Não se sujava, não me lembro nada disso, sabe? Era uma coisa impressionante. Era uma vida tão saudável, livre, né? Segura, essas coisas todas. E era tudo grande, né? Porque a gente era pequeno, você via assim as ruas largas, assim, nossa, até chegar lá, não, até caminhar lá. Hoje você vai assim, você chega na entrada da cidade, você já está olhando o final, Angélica. Você bota a segunda no carro, você já está saindo da cidade. É uma coisa tão interessante. E cresceu, e cresceu. E aí nós tivemos a oportunidade, nós levamos a nossa mãezinha querida, de 81 anos. E ela foi, né, nos acompanhando em algumas palestras, e fomos nessa cidade Urânia, que significa a musa da astronomia, a deusa da astronomia. Isso é o que significa Urânia. Até Camille Flammarion tem um livro com esse título, né, maravilhoso, que a gente vai reeditar. Bom, aí nós fomos visitar uma senhora que trabalhou com a gente durante 14 anos. Ela era ajudante da mamãe, secretária, né, do lar e tudo. E ela, quando encontrou minha mãe, as duas se encontraram, ela disse, essa mulher, mas ela salvou a minha vida, eu devo a minha vida a ela. Essa senhora, Cida, se referindo à minha mãe, que é Aparecida, Maria Aparecida. Eu falei, gente, aí filmamos e tudo, aquele momento de emoção, e ela falou, e você? E olhou para mim, não acredito, como você está bonita. Eu falei, como é que as pessoas enxergam, né? Eu vou ficar azul de vermelho. Como as pessoas enxergam assim? São os olhos das pessoas que estão nos vendo. E ela falou, eu ajudei a criar vocês. Estava falando com orgulho. Vocês não queriam acordar cedo, sabe o que eu fazia? Eu puxava o lençol e vocês tinham que acordar na marra. Aí, mulher, quantas vezes ela fez isso, sabe assim? E a gente fica vendo essas coisas simples. E quando a gente viu, vieram as duas filhas dela, agradecidas também. Meninas já, né, têm a sua família, casadas, enfim, e se referindo ao pai, o pai biológico delas em dificuldade, que hoje é praticamente um mendigo. Aí tem o esposo já há 30 anos, que está com, né, se casou novamente, enfim. A gente fica olhando aquela vida. Eu tive a oportunidade de visitar outros amigos, cada um no seu esforço, cada um no seu empenho. E a gente teve a oportunidade de vir para uma cidade maior e tudo, quando a gente volta, eles se sentem orgulhosos de nós. É uma coisa curiosa, sabe? Aquela satisfação. Não, porque nós somos vitoriosos, nós temos tantos defeitos, tantas dificuldades, tantas imperfeições. Eles é que são vitoriosos. Nós também estamos na nossa luta, né? Então, eu pude chegar diante de uma colega que tinha feito uma palestra em Jales. E aí, ela chegou e disse assim, você não se lembra de mim, mas eu me lembro de você. Nós estudamos juntos no primeiro colegial da escola aqui, ó, Satoru. Você se sentava na segunda carteira da primeira fileira ao lado da janela. Sabe quando ela fala isso? Veio na memória de vocês a cena? Me veio e eu recordei porque eu vivi isso. E eu olhei para ela assim, ela falou o nome dela, eu falei, pois você era aquela menina branquela, porque eu posso falar que eu tenho autoridade nesse assunto, não é? Assim, mirradinha e tudo, pois é, sou eu. Estava lá com duas filhas lindas e tudo mais, né? E ela disse, você salvou a minha vida, você modificou a minha vida. E eu fico pensando nas pessoas, às vezes assim, eu falo, meu Deus do céu. Eu falo, o que foi que aconteceu? Você me deu um livro. Eu falei, ai, que bom, graças a Deus, foi o livro que salvou a vida dela.
O livro que modificou a vida dela. À época eu dei o livro dos espíritos para ela, se tornou espírita, eu nem sabia. Outra colega, dirigente de uma casa espírita. A outra chega depois dessa mesma palestra assim, você está lembrado de mim? Eu falei, vixe Maria. Quando a mulher, principalmente, eu sou mulher, independentemente de se perguntar se você está lembrado de mim, é melhor você não responder de inopino. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu sou, ela disse o nome dela, eu falei, graças a Deus que ela disse. Quando ela disse, eu me lembrei. Eu falei, nossa, sabe assim, a convivência na infância, na adolescência, aí foram rememorando, já com as vidas delas, as pessoas com suas vidas, com os seus enfrentamentos, com as suas vitórias, com os seus êxitos, também eventualmente com seus fracassos, com seus problemas, por que não? Mas seguindo a sua vida. Eu me lembro de um outro amigo, me permitam uma nostalgia aqui, porque está dentro do nosso tema da coragem. Um amigo que quando eu saí, era fevereiro de 1983 que eu saí dessa cidade. Nós éramos muito próximos, porque praticamente da mesma idade, né? Ele era menos de 6 meses mais novo que eu. Eu sou de janeiro, acho que ele é de junho, aí nós rememoramos um pouco isso, né? E quando eu saí, ele ficou chateado, porque era uma espécie de traição, sabe como é que é a traição na amizade? Mas como é que você vai embora para outra cidade e você me deixa aqui? Uma coisa assim, eu falei, nossa... E não tinha nada com a questão, né, de afetividade, isso aí de homoafetividade. A gente, antes, não se falava muito nisso e era muito diferente a abordagem. Ou você tem que ter uma, digamos, uma abordagem até mais educada, né, para tomar o cuidado como fala e tudo. Mas era assim, aquele sentimento do amigo, do companheiro, que se vai me abandonar, ele parou de falar comigo. Nunca mais nos falamos. 36 anos depois, nessa volta. Aí, haja abraço e tapa para tudo quanto é lado, né? Porque os brutos também amam. E dizendo assim, gente, que coisa linda, como é que é, né? Cada um no seu esforço, na sua dedicação. E hoje a gente está aí, revendo tudo isso. Então, eu vou... e mais uma coisa que eu quero contar, vocês deixam? Então, por favor. Eu tive a oportunidade de estar na cidadezinha que eu vivi, então, 15 anos... falar num centro espírita que hoje tem o nome de Ponto de Luz. Olha que nome mais feliz, porque todo centro espírita, toda casa espírita tem um ponto de luz. E lá é ponto de luz. E aos domingos eles fazem uma espécie assim de... eles têm um nome lá, é como se fosse um café da manhã, né? A prosa com, né? Assim, tipo alimento com prosa espírita, um negócio assim. E aí... nós fomos, cresceu, precisa de ver, né? Antes era tudo assim, era mais mato, tinha só um colégio lá, aí cresceu, cheio de casas e tudo, e está lá no mesmo lugar o centro espírita. Quando nós entramos, o chão de vermelhão, vocês sabem do que eu estou falando? O piso, quem é do interior sabe bem isso. Aquele vermelhão que a gente, quando não tinha nem ceradeira, você passava um escovão, pesado, aquele negócio tudo, e se não passasse a mãe no lombo, né? A gente aprendia a fazer as coisas, que a mãe ensinava e a gente trabalhava. Então, a gente ia limpar o centro, limpar aquele chão e tudo, deixar tudo arrumado para a reunião que ia ter depois, a gente fazia de manhã, no sábado, e tinha o trabalho à tarde, né? Mocidade, depois palestra e tudo. O mesmo chão de há 40 anos, que eu tive o privilégio de limpar, eu pude pisar depois de 40 anos. Conservado, tudo um pouco descascado, mas está lá conservado e tudo arrumadinho, tudo feito com carinho. Uma lousa no centro espírita, lousa mesmo, não é um quadro branco magnético, é a lousa para você escrever com giz, né? Que é uma coisa assim, mais no interior. Então, são coisas que eu falei, gente, tem 2 centros espíritas na cidade de 9 mil habitantes, a média de 4.500 habitantes, então, por centro espírita, que é uma média excelente. Jales tem 50 mil habitantes, tem 16 casas espíritas. Olha que coisa impressionante. A média no Brasil é de cada 15, 20, 25 mil pessoas por centro espírita, que nós temos em torno de 16 mil casas nesses mais de 5 mil municípios. Então, dá conta aí, vai dar até acima disso, né? E lá tem essa média, interessante. E aí, vi aquela pessoa trabalhando com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, uma equipe vitoriosa, pessoas que eu nem sabia que eram espíritas, se tornaram espíritas. Então a gente tem que ver essa força, essa coragem toda que vai se desenvolvendo. E como fala a Joana aqui,
cada triunfo reconsiderando a ação em cada insucesso. A gente se fortalece no ânimo em cada vitória e também a gente reconsidera a ação em cada insucesso. É por isso que Chico, quando procurado por uma pessoa, e é uma lição de fé, está aqui no livro do Ramiro Gama, que se chama Lindos Casos de Chico Xavier, vai ter aí também na livraria. Ele disse assim que tinha um simpatizante do Espiritismo, residente em Santos, em São Paulo. Veio a Pedro Leopoldo, era onde Chico morava, asseverando desejar conhecer o Chico. Ele queria conhecer o Chico para melhor acertar os seus problemas de fé. Olha só, vou acertar os meus problemas de fé, então eu vou lá com o Chico, para ver se eu fortaleço a minha fé, se eu vou ter mais coragem. O médium, no entanto, empregado de uma repartição, trabalhava no Ministério da Agricultura lá, não dispunha de tempo como desejava e, por determinação da sua chefia, estava ausente de casa. O chefe falou: olha, não está, não vai atender não. O visitante insistiu, e como não podia deter-se por muitos dias, regressou a Penates, quer dizer, reclamando, dizendo a vários amigos: duvido muito da mediunidade. Imagine meu caso com o Chico Xavier. A pessoa foi lá uma vez, já tem um caso, com o médium, uma coisa impressionante. Viajo para Pedro Leopoldo com sacrifício de tempo e dinheiro. Chego à cidade e informo-me, sem mais aquela, que o médium estava ausente. Perdi minha fé, pois tenho a ideia de que tudo seja simples fraude, e estou convencido de que o Chico se esconde para melhor sustentar esta mistificação. Um dos companheiros de ideal, então, escreveu, aflito, ao Chico, relatando-lhe a ocorrência. Escreveu para o Chico contando tudo isso que tinha acontecido, essa pessoa que foi lá e tal, e saiu com essa impressão. Não seria aconselhável procurar o queixoso e atendê-lo, A imagem que vai passando e tudo, não é bom procurar essa pessoa e tal. O pobre homem parecia haver perdido a confiança no Espiritismo. O médium, muito preocupado, pede o parecer de quem? Do guia espiritual dele. Quem é? De Emmanuel. E o devotado orientador responde-lhe com serena precisão. Serena precisão. Foi sereno, tranquilo, orientador e foi ao ponto. Deixe esta para trás. Olha que tipo de conselho que Emmanuel deu para o Chico. Deixe esta para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já. Porque todos nós somos criaturas falíveis. Então, cuidado que a gente tem que ter. Às vezes mira em alguém como espelho, como um exemplo, um protótipo, um guia, um modelo, um guru, se torna fã. Fã significa diminutivo de fanático. Fanático denota a crença que é a fé cega. Do Espiritismo, a fé é raciocinada. Então a gente pode dizer: olha, eu gosto, eu até admiro, eu me estimulo, eu me incentivo, tenho assim como um exemplo para a minha caminhada. Mas aqueles que temporariamente estão à frente são pessoas falíveis, comuns. Todos nós somos. Então a gente pode se espelhar um no outro no sentido de ter um apoio, uma segurança, um companheirismo, estender os braços, seguimos juntos. Mas não vamos depositar assim: aquela pessoa está vendo, me decepcionei, aí já perde a fé. Então não é o caminho, foi o que o Emmanuel orientou. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus. A nossa confiança, a nossa coragem é colocada em Jesus, porque somente confiando e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus. Então, a coragem é um desafio que a gente tem a cada dia. Nós estamos encerrando um dia praticamente, 19 horas em Brasília. E aí a gente tem a oportunidade de exercitar a nossa coragem ainda hoje, no enfrentamento que a gente possa ter. E renovar essa coragem no exercício de cada dia amanhã. Comecemos amanhã, amanhã já é segunda-feira, A semana começa hoje, domingo, vamos aproveitar logo hoje, mas amanhã é um novo dia, depois tem novo dia, e a gente vai seguindo cada vez mais com coragem, com disposição, com ânimo, com a certeza de que a gente não está só abandonado.
que nós podemos confiar sim e que nós temos que ter à disposição o ânimo de fazer a nossa parte. Tudo mais, meus irmãos, virá por acréscimo da misericórdia divina. Que façamos então o que estiver ao nosso alcance, dando os passos necessários rumo à nossa felicidade, porque se Deus espera algo de nós, é que nós possamos construir a nossa própria caminhada rumo a essa felicidade que Ele deseja para todos nós. E fica torcendo por nós, com certeza, porque Deus é nosso Pai. Ele nos olha carinhosamente, nos estende as mãos figuradamente aqui. Basta a gente caminhar. Caminhemos então, meus irmãos, agora e sempre. Muito obrigado pela atenção de todos e coragem na nossa vida.